Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha os nossos canais do YouTube, Spotify, Instagram. E hoje eu tenho a presença de uma pessoa ilustre na natação, que é um dos responsáveis da natação estar onde está. Tenho aqui na minha frente Paulo Bonacella. Muito obrigado pela presença, Paulo. Fiquei até constrangido com essa apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de poder divulgar, falar um pouquinho sobre a natação. Vamos ver se a gente pode colocar algumas coisas interessantes para ajudar o pessoal aí. Você não sabe, eu fui responsável, quando eu era estagiário, meu primeiro emprego foi lá em Santana, Academia Atlanta, e a gente tinha os festivais lá, né? Sim, tinha os festivais na USP. Não da USP, lá da academia. Lá da academia? Isso, que você organizava. Sim. Então participou ali do meu processo de aprendizado. Olha só. E eu queria que você contasse para o nosso público aí de casa, para quem conhece ou para quem conhece um pouco, para quem conhece muito, quem é o Paulo Bonacella e como começou a sua história com a natação, que é longa. Eu me formei na Escola de Educação Física da USP, né? Isso no final de 79. E eu, na verdade, quando eu estava dentro da faculdade, logo no começo da minha vida profissional, eu estava meio que incerto ainda sobre qual modalidade eu ia trabalhar, em que nicho de trabalho exatamente eu ia atuar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que mudou a vida de todo mundo que participou desse projeto, que é o Projeto Jaú. Apareceu lá na Escola de Educação Física, o secretário de Esportes da cidade de Jaú, falando, olha, eu quero ensinar a cidade a nadar. E eu vou usar isso depois na minha plataforma, porque eu sou secretário, depois quero me eleger prefeito, mas eu quero ensinar a cidade a nadar. Eu quero os 6 melhores alunos da disciplina de natação. 3 rapazes e 3 moças, vou levar para lá um mês, pegar 3 piscinas, aula intensiva, para ensinar a cidade a nadar, para divulgar a natação lá. Eu já era bom de nota naquela época, eu era um dos 3 rapazes, e fomos em 3 rapazes e 3 moças. E, rapaz, isso mudou. Mudou a vida de todo mundo que foi, sabe? Todo mundo fala com muito carinho, com uma memória afetiva muito forte desse projeto Jaú, que aconteceu ainda no final da década de 70, como eu falei. E aí eu falei, gente, que eu estou em dúvida aqui, especulando o que eu vou fazer. Eu vou para a natação mesmo. Eu gostava de esportes individuais, mas eu olhava com muito carinho para o tênis, para o atletismo. A avaliação física me atraía muito na época, né? Então eu estava meio assim avaliando a natação, eu já tinha experiência, estudei em escola que tinha piscina, essa coisa toda. Mas o sucesso foi tão grande, o prefeito escreveu uma carta para a Escola de Educação Física elogiando, fizeram festa de despedida para a gente, presentinho, secretário, professor que nos indicou lá, professor Mansoldo na época, né? Antônio Carlos Mansoldo, ele ficou envaidecido porque ele indicou os 6 nomes, né? E foi um sucesso que foi, ele ficou envaidecido, tudo mais. E aí disso aí vieram os primeiros convites para trabalhar. Primeiro na Academia Trampolim, lá em Perdizes, começando, foi indo. Aí eu fui me especializando, fui fazendo cursos de especialização, cursos de extensão, fui trabalhando com isso, fui melhorando, e aí que eu fiquei. Foi assim que eu vim para a natação. Eu brinco assim, não fui eu que escolhi a natação, ela que me escolheu. Eu posso dizer que a minha história também, eu comecei na musculação e também vou para a natação porque eu sou escolhido pela natação, não saio mais, hoje grande nome da natação. E um dos processos que você falou do aprendizado da natação, começou lá em Jaú, são os festivais e competições. Sim. Até o pessoal de casa está estranhando com uma camiseta diferente aqui para o nosso evento. Essa é a camiseta de todos os atletas que foram para Tóquio. Só falta a assinatura da Ana Marcela, porque a maratonas aquáticas, os atletas chegam depois. E foi o Guilherme Guido que levou essa camiseta e autografou para mim com todos os atletas. Então, falta da Ana Marcela, que eu quero para completar aqui. Sim. Então, falar da importância aí dos festivais, competições, que o fim final é as Olimpíadas, né? Todos esses nomes que estão aqui, até do Bruno Fratos, medalhista olímpico aqui. Grande Bruno. O festival de natação é uma espécie de iniciação. O festival de natação é um evento que a gente faz que se assemelha a uma competição, parece uma competição. Quem chega desavisado acha que é uma competição, mas não é. É um festival, porque lá o objetivo não é aferir os melhores desempenhos, medalhar só os 3 primeiros colocados, como normalmente era uma competição. Lá é para medalhar todo mundo e é para motivar as crianças e fidelizá-las na modalidade. A ideia é essa. Então, o festival é feito para
fidelizar, para motivar as crianças, para entusiasmá-las, aquelas que estão naquele começo, que muitas têm um começo meio complicado, né? Dificuldade na respiração, enfrentar esses dias frios, criança pequena, 7, 8 aninhos, tem medo, vai nadar, vai lá, tem uma piscina grandona, diferente daquela que ele está acostumado, essa coisa toda. Então, o festival é um evento que tem que estar todo planejado para isso. Então, a gente dá medalhinha para todo mundo, a gente sorteia brindes. Quando a gente consegue brindes em quantidade, a gente distribui brinde para todo mundo, né? E a gente faz umas regras muito flexíveis, revezamento misto. A gente vai fazendo as coisas assim para que a experiência com a natação seja boa. E para os professores, os festivais, eles têm uma função pedagógica super importante. Eu queria deixar claro isso. Porque quando a gente dá aula de natação, a gente fica muito nos nados. Cravo, costas, peito e bordo. A gente fica muito nos nados. E tem 3 aspectos da natação que ficam muito de fora das aulas, que são as saídas, os mergulhos, né? As viradas e as chegadas. Como é que você faz essas 3 coisas? Quando você estabelece um esquema de festivalzinho, seja o seu próprio, seja aceitando convites de fora, você viabiliza o treinamento disso, porque o treinamento dessas habilidades ganha sentido. Não tem sentido treinar porque nós vamos ter um festival. Você tem que estar com essa saidinha boa, essa viradinha bem calibrada, essa chegadinha rápida e tal, porque nós vamos ter o festival. Isso vai ser importante lá para você demonstrar suas habilidades, independente se vai ganhar essa ou aquela medalha, a gente afere o tempo, tudo bem. Então, isso é muito importante. Então, o festival torna o aprendizado da natação mais completo. O aluno, claro, ele vai ter que ter ênfase nos nados em si, coordenação, um nado mais fluido, deslizante, eficiente, essa coisa toda. Isso nunca vai deixar de haver. Mas esses detalhes, eles ganham um sentido muito maior quando você tem isso. A gente até trabalha isso quando não tem festival, podemos trabalhar. Mas quando tem festival, eles ganham um sentido especial. E a sensação é outra para a criança. E eu destaco um ponto importante também, que é a sociabilização. Sim. Que um dos pontos para a permanência dessa criança, desse jovem na natação, é ele sentir parte pertencente no grupo. Sim. E essas competições formam essas equipes, essas famílias. Equipes. Isso, vão juntos, ficam lá juntos. Às vezes o pai de um não pode ir no horário que tem que estar lá, o pai do outro leva. Não, deixa, eu vou ter que ir mesmo, eu levo o seu menino e tal, a gente faz isso. Tem esse aspecto também, sem dúvida. E qual é a idade que você recomenda para a gente iniciar os festivais e depois começar essas competições medalhando primeiro, segundo e terceiro? Eu vou falar em média. Em média, eu acho que uma criança começa a ficar pronta para a natação entre 8 e 10 anos. Entre 8 e 10 anos. Se a criança começou muito precocemente, já fez aquelas aulas de natação para bebê 2, começou bem cedinho, é peixinho d'água, né? Bichinho d'água, como a gente fala. Ela com 8 aninhos, 9 aninhos, ela já pode ir fazer um festivalzinho dos nados alternados. Na maioria das vezes crawl, às vezes crawl e costas. Já pode fazer isso, né? A ideia é essa. Aí, à medida que ela vai participando desses festivais, vai ganhando experiência, aí começa a aparecer talvez umas competições, mas aí ela já tem que ter 12 aninhos, é um pré-adolescente já, 11 para 12 aninhos, é um pré-adolescente, aí você já fala, ó, só que lá não é medalha para todo mundo, não. Lá tem que chegar entre os 3 primeiros. Mas isso não importa para nós por enquanto, importante é a tua experiência. Um atleta não tem que ter só treinamento físico, técnico, psicológico, emocional. Tem que ter estrada, um atleta tem janela. Muitas vezes, atletas olímpicos que a gente costuma ver, você vai pegar o histórico do cara, o cara compete já há muitos anos, ele tem janela, ele tem uma estrada longa de participações em competições, às vezes nem bem sucedidas, às vezes, né? Às vezes se atrapalhou, às vezes queimou, às vezes não deu certo, não fez o tempo que ele queria. Mas essa ida aos festivais, essa ida às primeiras competições, essa estrada, isso vai dando um lastro emocional e cognitivo de segurança que é muito importante para formar o nadador quando ele estiver na fase de adolescente avançado para adulto jovem, poder fazer as melhores marcas dele. Você comentou dessa estrada aí, sentado nessa mesma cadeira teve o Gabriel dos Santos, atleta olímpico, que ele comentou que numa competição de alto nível o óculos dele caiu. Sim. Ele falou, como é possível, atleta, alto rendimento, meu óculos caiu. E essa estrada, ele
ter como resolver esse problema, como lidar com Sim, esses obstáculos. E cada vez as crianças, a gente percebe que estão com dificuldade de lidar com frustração. Sim. E a competição vem para isso. Exatamente. Porque aquele que se destaca mais não aceita tanto perder. Sim. Então, como lidar com essa frustração aí? Exato. Isso é uma coisa que tem a ver com a preparação dos pais. Então, eu costumo dizer para os meus estagiários lá na USP assim, na verdade, quando a gente dá aula para criança, você não está dando aula para criança. Há um binômio, criança e os seus pais. Você tem que prepará-los também, eles têm que estar prontos para isso. Eles têm que ter a mesma visão, o mesmo approach que você tem com relação a isso. Ir ao festival é participar e é aproveitar todas as experiências de lá. Crescer com todas as experiências. Sejam elas experiências positivas, da vitória, aprender a ganhar, aprender a vencer. Não foi tudo perfeito, apesar de você ter feito um bom tempo ou ter vencido a prova, você poderia ter melhorado nisso, poderia ter melhorado naquilo. Você venceu, agradeça o seu professor, a vitória não é só sua, seu professor, né? Veja essa coisa toda. E aprender a perder. Perder significa você reconhecer os méritos do seu competidor que chegou na sua frente, ele realmente tem mais experiência que eu, realmente nadou melhor, foi mais rápido. Reconhecer as suas falhas, eu cheguei atrasado, eu não fiz o aquecimento direito, não valorizei o aquecimento, caí na piscina, não testei o bloco, estranhei muito a piscina, eu preciso estar mais atento a esse tipo de coisa. Reconhecer esse tipo de coisa. Ou seja, tanto as experiências positivas como as negativas são muito pedagógicas. E a gente tem que aproveitar. Os pais têm que entender isso. Eu sei de pai que recusa encaminhar suas crianças para festival com medo que ele se frustre. Falei, mas papai, a coisa não dá certo na nossa vida para ninguém, para ninguém. Ele vai ter que aprender a encarar esse tipo de coisa, mas ele tem que saber que você vai estar sempre perto dele. Pai, eu estou com medo de amanhã. E se amanhã der alguma coisa errada? Filho, vamos fazer o seguinte, você faz o teu melhor e eu vou estar sempre junto com você. E você falou das inseguranças dos pais. Os pais têm muitas inseguranças e às vezes a gente, naquela rotina de ser várias competições que a gente vai, a gente esquece de preparar esses pais. Exatamente. O que a gente tem que falar para esses pais antes dos festivais ou encaminhar um comunicado por escrito, por WhatsApp? Quais são as recomendações que você falaria para os professores darem antes das competições? Eu acho a primeira coisa, você já adiantou, você já deu um spoiler, que é você fazer uma espécie de um convite, uma folha A4, onde tem o convite em cima e tem umas instruções embaixo. Quando você escreve isso, você não corre o risco de esquecer alguma coisa, fala com o pai na borda da piscina com mais calma, você é mais completo. Aí você está ocupado, está tendo aquecimento, já começou a aula, o pai está perguntando. Faz uma coisa escritinha, orienta os pais, chegar cedo para não ter atropelo, valorizar o aquecimento, levar roupãozinho, levar um lanchinho se der aquela fominha lá para as 10, 11 horas da manhã, daquela fominha, para não depender da lanchonete, porque quando elas existem, ficam lotadas. Quando elas existem, não estão lotadas, tem coisa que o moleque não gosta de comer, então já leva um lanchinho, uma frutinha, uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate que ele gosta. Então você tem que dar essa instrução para ele, tem umas instruções assim, mas eu acho que o principal é você instruir ele de tudo que vai acontecer lá. Quanto mais instruído nadador e pai estiverem sobre... nós vamos chegar lá, eles vão abrir a piscina meia hora antes, vai ter um aquecimento, depois vai sair, vai ter o hino nacional, depois as provas vão começar por essa. Primeiro todo mundo vai nadar costas, depois todo mundo vai nadar crawl, a premiação vai ser feita assim. Quanto mais instruído ele tiver sobre a logística e a cronologia da coisa lá, mais seguro ele fica, mais tranquilo ele fica, mais organização ele sente, mais preocupação de nós, professores, com relação a tudo isso, ele sente. Então, eu acho que toda essa parte de informação para nadadores, por exemplo, os nadadores, eu tinha o cuidado, quando eu fazia os meus festivais lá na USP, como é que vão ser os comandos de saída? Vai ter um apito longo para você ganhar o bloco, o juiz de saída vai falar as suas marcas e vai ter um apito curto. A saída será essa. Então, treinem assim, professores das academias. Treinem assim. Apito longo, as suas marcas e o apito curto. Quer dizer, descer a esses detalhes.
organizar. Então, o pai está sabendo disso, o aluno está sabendo disso, como é que vai ser o balizamento vai ser por tempo, o balizamento vai ser aleatório, vai chegando e vai balizando, como que vai ser. Quanto melhor o nível de informação que atletas, nadadores e pais tiverem, melhor. Então você tira essa ansiedade dos pais Sim. e também passa essa segurança que ele sabe que o professor está Sim. fazendo. E sabe Sim. que na hora o professor vai saber lidar com a criança. Até tem pais tão ansiosos que querem comprar óculos novos para usar no primeiro festival, que a gente até não recomenda. Não recomendo, gente. Não estreia nada em dia de festival, gente. Não estreia nada. Leva o que vocês estão acostumados. E o óculos, touca, a sunga. Não estreia nada em dia de festival. Nada. Quer comprar? Compra, mas antes, algumas semanas antes, para treinar na aula. Perfeito. E você também comentou de comunicar às crianças. Quais são as informações ou o que a gente deve treinar antes dos festivais para deixar essa criança também preparada? Porque criança gosta de rotina e você vai sair dessa rotina, então a criança vai se sentir insegura. Sim. Então, aí você tem que dizer exatamente como que vai ser. Olha, gente, nós vamos chegar lá, vocês vão ficar comigo. Os pais não vão ficar juntos com a gente, as equipes vão ficar reunidas, vocês vão ficar comigo, os pais vão ficar lá na arquibancada e nós vamos ficar numa parte de baixo, que vai ter as divisórias, as equipes vão estar lá, a gente vai ficar lá embaixo. Eles vão fazer a chamada, eu vou estar sempre com vocês, eu e os outros professores, a gente vai levar... Isso pode ser feito ao longo das aulas. Durante as 2, 3, até 4 semanas de preparação, você vai jogando isso, você vai falando essas coisas, informando, tirando dúvidas. Na última semana, gente, alguém tem mais alguma dúvida com relação ao festival? Levanta a mão, pergunta. Professor, e se acontecer isso? Professor, e se acontecer aquilo? Professor, e se na hora que eu saltar sair o óculos? E se na hora que eu saltar não sei o quê? Olha, confere, faz isso. O óculos veio aqui, puxa o óculos e vai embora. Continua, não para. Não sei o quê. A gente vai dando essas instruções, vai falando isso. Quanto melhor o nível de informação que a criança tiver, insisto, dessas minúcias assim, mais segura ela fica. Mais segura ela fica. A gente tenta levar mais segurança, deixar essas crianças com autonomia, só que no momento ali sempre acontece de um ou outro ter aquela insegurança e não nadar. Sim. E isso frustra o pai, às vezes o pai fica irritado, o pai fala que não quer mais ir em competição, que não estava preparado, o professor levou no momento errado. Como lidar com essa situação quando a criança não nada? É uma situação realmente difícil. Tanto é que eu acho que a melhor forma de tratar isso é a prevenção. Eu já fiz até vídeos a respeito disso. Quando é que a criança está pronta para ir? A criança mesmo sente isso. A criança está pronta para ir a um festival quando ela consegue fazer a prova que ela vai fazer lá durante o tempo de uma aula, umas 2 ou 3 vezes. Ela tem que fazer por 2 ou 3 vezes a prova que ela vai fazer lá. Se é só crawl, fazer umas 2, 3 vezes. Se é crawl e costas, fazer pelo menos 2 vezes o crawl, 2 vezes o costas, para ela ficar mais tranquila e ela vai se acalmando. E aí vai também um pouco do feeling do professor para saber esse tipo de coisa. E preparar o pai que se acontecer uma coisa dessa, não tem problema, filho. Não tem problema. Pai, eu estou inseguro, eu não queria nada. Às vezes o menino não quer fazer o costas e quer fazer o crawl. Às vezes acontece isso, quer fazer uma participação parcial, ele quer customizar a participação dele. Não tem problema, filho, fica aqui, assiste a prova e ele vê. Ele ficando lá, vendo os coleguinhas participar e que não acontece nada, e que os coleguinhas estão felizes da vida e vão ganhar uma medalhinha por aquela prova que eles fizeram e que ele não fez. Ok, então a próxima que é a prova de crawl eu faço. Então faz isso. Aliás, eu recomendo que até crianças que se recusam a ir a festival, eu dou essa dica, viu, gente? A dica é assim: pai, eu não quero ir no festival. Não quero, mas o professor convidou. Insiste, o pai insiste, né? Insiste elegantemente e tal, não sei o quê. Tá chegando aquele prazo fatal para as inscrições? Sempre tem a data, né? Sim. Sempre tem. Tá chegando, o filho não quer, você fala assim: olha, filho, tá bom, você não quer ir, a gente não vai. Não vamos mais falar nisso e tal. Mas nós vamos lá assistir. Nós vamos lá, vamos ficar uma meia horinha, 40 minutos, não precisamos nem ficar o tempo todo. Vamos lá ver. Porque a criança fala que não vai, o pai nem leva lá para ver, ele nem viu o ambiente, nem viu os amiguinhos participar, ganhar medalhinha, tirar fotografia, sorrisos, né? Fazer aquela festinha toda, aquela coisa toda. Ele nem viu isso. Ele não... É difícil, né? Você se convencer aí assim. Você não quer ir? Não tem problema. Os seus amiguinhos, a gente vai lá.
E eu já vi casos de pais, professor, ele não quis vir, então isso aqui estava meio assim. Posso deixar ele junto com os amiguinhos aqui na concentração dos atletas? Pode, deixa ele aí. Conversa com eles. Aí o amiguinho nada a prova, volta molhadinho com a medalha. E aí, como foi? Deixa eles conversando e tal, para poder fazer esse convencimento. Então, se a criança zicar antes mesmo de ir, leva lá para assistir. A gente tem que entender que é um processo, cada um tem uma etapa, são degraus que a gente tem que subir, e a gente às vezes quer comparar com o do outro. Então o outro foi, nadou, e o meu não nadou, eu fico irritado. Mas cada um tem o seu tempo, a sua etapa, e são processos, e são adaptações. Então a gente tem adaptação ao ambiente, adaptação ao barulho, adaptação à pressão. Piscina diferente. Não só a competição em si. Bloco diferente. E eu queria que também você falasse um pouco do pós-evento, que ele também é muito importante. A gente tem tantas informações que a gente tem que dar antes, a gente tem outras informações que a gente tem que dar pós. O que você recomenda de informações pós-evento? Eu acho que na primeira aula que acontece depois de um evento, mesmo que você lá na hora já tenha falado alguma coisa e dado alguma orientação, a primeira aula que o professor dá após o evento, que ele chega lá, conversa com os nadadores, ele faz um balanço mais tranquilo sobre o que foi, o que ele achou, avalia cada aluno, como é que foi o desempenho, os alunos vão perceber que ele prestou atenção, que o professor estava atento, que ele estava lá, não era só para acompanhar, ele estava lá para avaliar, observar o desempenho e trabalhar depois as coisas em aula. Então você conversa sobre isso, dá os parabéns, se houve algum aluninho que fez alguma coisa excepcional, foi lá esperando fazer só um tempinho mais fraco e fez um tempo muito melhor do que estava fazendo, parabéns. Foi lá esperando fazer a saidinha da borda, que tem aluno que não quer sair do bloco nesses festivais, quer sair da borda. Professor, posso sair da borda? Pode. Então tem aluno que treina o tempo todo da borda. Chega no festival, ele fala, professor, eu acho que eu vou sair do bloco. Posso sair? Pode. E se eu der uma barrigada? Não tem problema nenhum. Vai lá e sai e tal. Aí o aluno faz isso, você dá os parabéns para o aluno, quer dizer, alunos que fizeram alguma superação, alunos que aconteceram alguma coisa, que escapou. Olha, saiu a sua touca lá, lembra disso que eu falei? Eu te falei. Em festival, touca de silicone é melhor. Você insistiu em usar touca de lycra. Eu falei para você, acostuma a usar a touca de silicone, porque a touca de silicone é melhor. O óculos, eu avisei. Regulagem de óculos para aula é uma, regulagem de óculos para festival é outra, é mais apertadinha. Tem que ficar de olho nisso. Você fez isso? Não fez? Tá vendo? Então você precisa. Então veja que natação é detalhe. Então, esse balanço todo, o professor continua orientando, ele continua falando, usando as experiências do festival, experiências positivas ou negativas, usando essas experiências para fazer a criança crescer. Às vezes a criança nem percebeu essas coisas, está só chateadinha que o óculos saiu, fala, a lição é essa, você é responsável pelo seu equipamento. A sunga, saiu a sunga, te atrapalhou todo, não foi? Você tirou aquele nó? Você precisa tirar o nó. A gente descobre que tem muita criança que faz aula com a sunga que tem um nó, não é um laço. Tira o nó, amarra, aprende a dar laço, aprende a regular o teu óculos. Touca de lycra é para aula, touca de silicone é para competição. Coloca uma touca de silicone. Isso tudo é aprendizado. Aconteceu agora? Não tem problema. Festival é para isso. É para aprender isso de um jeito ou de outro. Próximo festival que a gente tiver, você vai sair bem melhor. Eu acho que é esse reconhecimento através do elogio, você dá o feedback do que precisa melhorar e elogia de novo essa criança e você vai criando e principalmente criar metas para o próximo. Então você vai ter um processo a ser completado dele ter importância do porquê está vindo para a natação. Então, eu vou ter que melhorar isso, e a gente vai criando essas metas durante as aulas. Perfeito. E após anos de bordas de piscina, como você enxerga aí a mudança no perfil aí das crianças, dos pais? O que mudou durante esse período? Os pais estão bem protetores agora, estão muito zelosos, eu diria excessivamente zelosos, né? Esse é um processo, sociológico que tem acontecido ao longo dos anos e a gente tem que fazer um trabalho muito grande em cima disso. Ainda existem pais que são bem legais, que aceitam bem as coisas que você fala e que acham que tem que levar mesmo, que tem que insistir, que é assim mesmo e tal. Existem pais ainda, mas tem uma quantidade crescente ainda de pais que são muito... Eu disse, tem pais que não, professor, não vou levar, porque se ele não se der bem, ele vai se frustrar. Eu falei, mamãe, ele tem que passar por isso. Frustração, essas coisas assim, a gente só aprende passando por elas.
A gente não aprende teoricamente, ouvindo falar a respeito disso. A gente aprende passando nisso e ele sentindo que nós estamos ao lado dele. Vocês, pais, e nós, professores. Ele tem que sentir essa confiança. Com essa confiança, ele vai. É aquilo que eu disse. Filho, você faz o melhor. Fulano, meu aluno, você faz o teu melhor. Eu vou estar junto contigo. Eu vou estar lá olhando, observando, e a gente vai aprendendo. Você vai aprendendo meio que junto comigo. Eu vou te orientando e a gente vai crescendo junto. Tem que ter essa noção. Paulo, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que conseguiu ilustrar bastante para quem está aí do outro lado. Tinha dúvidas sobre festivais, competições. Eu quero deixar um convite para uma outra entrevista, que você tem um curso na plataforma Educar sobre crescimento. Comportamento profissional, isso. Então, comportamento profissional. Acho que é um assunto interessante para a gente abordar aí para os professores que têm dúvidas, que acham que é só a parte técnica importante, mas a gente tem que ir um pouco além. Sim. Queria agradecer os nossos parceiros, a CPN, Academia, a SwingTrack, aplicativo de celular, a plataforma Educar. E agradecer você que está aí de casa, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube. Se não segue o nosso canal, siga. E queria que também deixasse o seu canal aí para o pessoal te seguir também. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Paulo Bonacella Natação, né? E onde eu já tenho vários vídeos. Eu tenho agora vídeos curtos e vídeos longos. Eu comecei fazendo só vídeos longos, mas agora por uma mudança de algoritmo lá, eu estou também fazendo vídeos curtos e eu estou fazendo uma média assim dos 5 dias da semana, 4 curtos e um longo. Sexta-feira eu faço um longo, né, longo, 10, 12, 15 minutinhos. E durante a semana eu faço curtos. Tenho esse canal no YouTube onde eu coloco shorts, né, na categoria shorts, vídeos curtos. E o mesmo vídeo eu ponho no meu Insta também, né, que é Paulo Bonacella também. Lá é só Paulo Bonacella, onde eu ponho os mesmos vídeos. Então, deixo o convite para vocês. O canal interessante que você até contribui para a plataforma Educar com alguns vídeos. Sim. Então, muito é um prazer, é uma honra. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui nos comentários que a gente encaminha para o Paulo. E até a próxima entrevista aí, Paulo. Até a próxima.